Olá, saudações, tudo bem? Como vai? Meu nome é Giovanni Braga, compartilho nossos vídeos. Vivemos uma sociedade que a cada dia que passa fica mais angustiada por vários fatores, né? A aceleração da vida, é um mundo tecnológico que vai acelerando, é a sensação de solidão, enfim. Tudo isso estava previsto na pós-modernidade, né? Somos homens pós-modernos, somos solitários, somos tristes, somos preocupados com a nossa existência ao mesmo tempo. E existe um hibridismo no nosso mundo. Existe uma tecnologia que vem avançando aceleradamente, que podem salvar vidas e que também pode matar vidas, enfim. A medicina avançando, a tecnologia. Hoje em dia nós podemos falar ao vivo, online, com a pessoa que está no Japão pelo celular. Tudo isso é o avanço da nova revolução tecnológica, da nova revolução industrial. E nesse meio aí nós temos também um ser humano que está preocupado com a sua existência, de onde eu venho, como eu venho, para onde eu vou. Então temos esses dois sujeitos. O sujeito que vive numa tecnologia, o sujeito que busca saber para onde vai, como vive, de onde veio e lida com esse medo da morte. Né? Por isso que nós temos muitas igrejas que estão aparecendo por aí. A preocupação com a espiritualidade, ela volta a conduzir a nossa sociedade. Podemos até dizer, não vamos dizer isso, né, que seria demais dizer que estamos voltando àquela religiosidade que abastecia o período medieval, vamos dizer assim, ou outros períodos da humanidade, em que a fé, a religião moldava todo o comportamento do ser humano. Podemos dizer isso? Podemos dizer que algumas pessoas em nosso cotidiano vivenciam essa fé, essa religiosidade como se fosse a única coisa que pudesse mover o mundo? Ou estou falando besteira? Mas enfim, é uma época difícil em que o ser humano não está sabendo lidar com a sua própria existência. E com isso percebe-se que o número de pessoas que tiram a sua própria vida tem aumentado. E aí eu pergunto, atualmente, o número de sofrimento, de angústia é maior do que no passado, de que 30 anos atrás, do que 50 anos atrás? Eu precisava ter esses dados estatísticos. O número de pessoas há 100 anos atrás, há 50 anos atrás, que retiraram a sua própria vida, era menor ou maior? O número de hoje de pessoas que cometem, que destroem a própria vida, é maior ou menor? Enfim, o que nós sabemos é que a cada dia que passa, as pessoas estão entregando a sua vida, né? Eliminando a sua própria vida. E eu quero compartilhar aqui com vocês essa matéria que me traz a perceber isso de forma muito triste, que está aqui esse é o título da matéria, olha. A luz vai melhorar, eu espero que o foco melhore. Ó, está nessa página, e é isso, está no Sul 21, eu acho que é isso aí, do 13 de setembro de 2023. Então ele diz, suicídio na UFRGS, alerta para a necessidade, é uma universidade, né? Alerta para a necessidade de acolhimento e promoção da saúde mental. A Sul 21 conversou com alguns estudantes que demonstraram interesse em falar sobre o cotidiano das aulas, suas experiências e preocupações em relação à conduta de professores e da instituição. Essa matéria é de Duda Romagna. Aqui, ela está aqui, ó, foi ela que escreveu essa matéria. E vamos lá. Há cerca de um mês, um estudante de engenharia tirou a própria vida na dependência de um prédio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Caso você ou alguém que conhece esteja precisando de ajuda, o Centro de Valorização da Vida, CVV, realiza apoio emocional e prevenção de suicídio, atendendo voluntariamente e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar sobre tal sigilo por telefone. Antes de mais nada,
O telefone é 181. Se você está se sentindo deprimido, você pode ligar para 181 e-mail e chat 24 horas todos os dias. Essas relações dentro do ambiente escolar, dentro da faculdade, em algumas ocasiões, elas são principalmente, elas são de uma frieza, de uma maldade, de uma crueldade, né? E atualmente nós vivenciamos essa coisa entre direita e esquerda. Ah, se você é de esquerda eu te detesto, se você é de esquerda, de direita eu te odeio. Existe um ódio instalado dentro das universidades, produzido entre valores políticos partidários. Existe esse ódio, existe essa exclusão. Eu, por exemplo, aos 48 anos de idade, sou vítima de exclusão no ambiente em que eu vivo. Ninguém quer fazer trabalho, ninguém quer se relacionar, tal. Isso não me incomoda, porque eu tenho consciência daquilo que eu sou. Agora, como que esse grupo que desenvolve exclusão com o outro pode fazer um curso de psicologia, entrar num curso de psicologia, seguir a carreira de psicólogo, desenvolvendo ações de exclusões, ações discriminatórias contra o outro? Como? Como ser um futuro psicólogo excluindo o coleguinha? Como? Que tipo de gente é essa que exclui o outro para não fazer um trabalho? Então há uma necessidade de se desenvolver ações para que o outro seja aceito. Porque esse tipo de medida de exclusão pode levar uma pessoa a ficar deprimida, pode levar uma pessoa a ficar triste, pode levar uma pessoa a querer atentar contra a sua própria vida. É claro que isso não vai acontecer comigo, porque eu sou um homem maduro e que eu quero mais que vocês se lasquem. Se não querem fazer trabalhos comigo, não estou preocupado com vocês. Mas o que eu quero pontuar é porque eu já fiz mestrado, comecei a fazer doutorado e agora, aos quase 50 anos, eu resolvi fazer o outro curso. E existe essa coisa, esse tipo de preconceito. Eu acho que, enfim, não me interessa também. E aí, o que eu quero dizer é que nós precisamos, principalmente os universitários, ou qualquer pessoa, nós precisamos entender que nós vivemos uma crise, uma pandemia da depressão. As pessoas estão deprimidas. Então nós precisamos, se você não pode ajudar, fique calado. Não exclua o outro. Não queira matar o outro aos poucos, não é? E me parece que isso é muito forte. As pessoas são más, as pessoas são cruéis. Eu não estou me referindo com esse caso aqui. Mas vamos lá. Em 2020, no Brasil, os casos de depressão e ansiedade subiram 25%, segundo a Organização Mundial de Saúde. Organização Mundial de Saúde. Quantos minutos? 8. Esse vídeo vai aumentar um pouco mais, então eu vou postar em duas plataformas. Em 2020, no Brasil, os casos de depressão e ansiedade subiram 25%, segundo a Organização Mundial de Saúde. De acordo com o relatório Suicídio, publicado em 2021, os dados de 2019, o suicídio foi a quarta causa de morte entre jovens de 15 e 29 anos, somente depois do acidente de trânsito, tuberculose e violência interpessoal. Uma pesquisa da Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais do Ensino Federal, de 2019, entrevistou 400 mil estudantes e 63 instituições. Entre os participantes, 23,7% deles relataram que problemas emocionais ou psicológicos levam à dificuldade nos estudos. Mais de 80% dos estudantes apresentavam sintomas como ansiedade, insônia, sentimento de solidão, desamparo e desânimo. Aproximadamente 8% relata ter ideia suicida. Há cerca de um mês, um estudante de curso de engenharia tirou a própria vida nas dependências de uma escola na universidade, já foi citada. Enfim, para você que está ouvindo esse vídeo, nós precisamos entender que o que você diz para o outro pode magoar tanto o outro, que o outro pode tirar a própria vida. Isso não só pessoalmente, isso virtualmente também. Tenha cautela com o que você fala. Meu nome é Giovanni Braga, se inscreva no canal, até mais ver. Agora eu sigo aqui com outra plataforma. Mas vamos lá.
Há cerca de um mês, um estudante do curso de engenharia tirou a própria vida nas dependências de um dos prédios da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É o terceiro caso de suicídio no mesmo local, registrado desde 2019, quanto outros dois aconteceram. Nas redes sociais, estudantes expressaram solidariedade para com a vítima, mas também cobraram ações de prevenção e acolhimento, além da mudança em padrões de conduta de professores e dinâmica das aulas e cursos. A sanidade mental é posta à prova diariamente como estruturas que te perseguem se tu fracassa, comentou um estudante. Olha só que coisa, hein? A sanidade mental é posta à prova diariamente com estruturas que te perseguem se tu fracassa, comentou um estudante. Abre aspas, eu estou assustada, mesmo sabendo que não é a primeira vez e nem vai ser a última, disse uma colega. Quando a universidade vai parar para enfrentar esse problema? Não é um caso isolado, como tornar a universidade um ambiente acolhedor. Como tornar a universidade um ambiente acolhedor? Questionou outro aluno. E é difícil. Me parece que as pessoas entram no curso superior e elas se sentem as pessoas mais importantes do mundo, não é? E não são merda nenhuma, e não são porcaria nenhuma. É nesse momento em que você entra no curso superior que você tem que entender que você não é nada, que você não é melhor do que ninguém, que você tem que desenvolver a respeitabilidade pelo próximo, que você sim tem que se entregar à solidariedade, independente de ser do curso de psicologia, independente de qual curso você esteja inserido. É no momento de transformar esse ser humano ruim que você carrega dentro de você. Sabemos que os ambientes acadêmicos, escolares, são carregados de conflitos, existem diferenças sociais, políticas, partidárias, sexuais, mas nós precisamos aprender a conviver com essas diferenças. Sabemos das lutas, sabemos das dificuldades, mas não é agredindo o outro, excluindo as pessoas, que faremos um mundo melhor. E é basicamente isso, né? Esse artigo ele deixa bem claro, né, que os ambientes acadêmicos não são acolhedores, não são, né? Mas aqui, né, a cultura do sofrimento, né? O Sul 21 conversou com alguns estudantes que demonstraram interesse em falar sobre o cotidiano das aulas, suas experiências e preocupações em relação às condutas de professores e da instituição. Os alunos e alunas pertencem aos cursos de engenharia, todos preferem não serem identificados. Entre eles, unânime o desgaste por conta da carga horária do curso, que muitas vezes não permite que trabalhem ou mantenham uma rotina de sono adequada. Na pandemia, por exemplo, um professor largava a prova no sistema de madrugada, 2 a 3 horas, 4 horas da manhã, então tu estava acordado estudando para a prova e não sabia se ficava acordado para ver a prova ou se dormir para acordar. Desnecessário isso. Eu acho que temos que fazer as cobranças, porque o curso de engenharia é um curso seríssimo, que nós não podemos fragilizar o processo de conhecimento, o processo acadêmico, mas não é com essa tortura psicológica que se vai construir uma categoria produtiva, né? Mais o que tem aqui. Aí ela diz, eu colocava meu despertador para 5 da manhã, para ter tempo de terminar a prova, que era muito longa, antes do professor tirar a prova do sistema, relata o primeiro estudante. A segunda aluna tem uma experiência semelhante, também impactada pela pandemia, durante o ensino remoto, emergencial, método de ensino à distância adotado pela UFRJ, pela Faculdade do Rio Grande do Sul, Federal do Rio Grande do Sul. Ela começou a estagiar em uma empresa, um professor disponibilizava conteúdos e ficava online durante 3 dias da semana para tirar dúvida. Porém, ele fazia uma chamada que no ERE não era permitida, então os alunos eram obrigados a comparecer, conta. Um dia eu estava no ônibus
Indo para o trabalho, eu fui falar para o professor o motivo de eu não conseguir entrar nessas chamadas, mas que eu assisti assim que chegava em casa. Expliquei que tive de trabalhar porque durante a pandemia a renda caiu, mas ele respondeu apenas isso: você deveria ter pensado melhor na hora de escolher, de escolher quem escolheu trabalhar e fazer essa cadeira. Enfim, é complicado, né? É frieza, desumano isso. Outra estudante lembra de um caso que chegou até os meios de comunicação ainda durante o ensino remoto, com aula gravada na disciplina de circuitos eletrônicos, mostrou um professor de engenharia gritando com o estudante. O aluno teria feito uma pergunta e o professor respondeu com um tom de voz elevado: essa pergunta é horrorosa, mostra que tu não entendeu porcaria nenhuma do circuito. Eu expliquei na aula passada, cheguei aos berros a dizer aqui que a fonte é independente, cacete. De onde tu tirou isso? Quem foi o imbecil que colocou isso na tua cabeça? Um grau de estresse coletivo entre professor, entre alunos, todos vivenciando uma pandemia. O professor ganha mal, ele deveria ter um pouco mais de resiliência para entender que todos nós naquele momento estavam em crise, que não é através dessa agressividade, dessa falta de educação que ele vai alcançar o objetivo. Foi grosseiro, foi desnecessário, foi assediador, né? Em entrevista, o docente disse que não. Em entrevista, o docente disse não se arrepender do que foi dito, pois foi feito para o bem. A ouvidoria da universidade recebeu a denúncia do caso e a escola de engenharia, em nota, disse que o caso estava em desacordo com a cultura de respeito defendida pela instituição. Esse caso só vazou porque pode ser registrado devido a aulas remotas durante a pandemia. Meus colegas falavam das humilhações constantes. A questão problemática é que quando eu vi isso, eu não achei nada muito incomum. Pelo menos era algo cotidiano da primeira graduação. Enfim, gente. O texto é grande. Existe uma necessidade aí de entendimento, né? Existem 3 pontos aí. Primeira coisa, o professor ganha mal, o professor também é estressado, o professor também é cobrado, o professor come um pão que o diabo amassou. São mestres, doutores, concursados que merecem ser respeitados. O aluno, coitado, come o pão que o diabo amassou, tem que trabalhar, tem que estudar, tem tudo isso. Nós precisamos acolher as pessoas. Você pode fazer, sim, as suas contextualizações, você pode cobrar do aluno sem ser grosseiro, sem ser mal educado. Não é através da falta de educação que você vai conquistar alguma coisa. Você pode responder um negócio para o aluno sem ser grosseiro. Isso é falta de educação. Falta de educação não tem nada não tem nada com nada. E as relações dentro do mundo acadêmico, elas são híbridas, são grosseiras, são indelicadas, sim, em alguns momentos. Enfim, tratar alguém mal é horrível, não é? Independente de quem você seja. Você pode estar com um bandido do seu lado, você não vai tratar o bandido mal. Você não vai estar com um traficante do mal, você não vai ser grosseiro com ele, ele é traficante, mas nem é por isso você vai perder a sua honra e a sua moral em utilizar a educação como princípio de relacionamento de qualquer grupo social. A mesma educação que você tem com o padre, com o pastor, você tem que ter com o traficante também, com qualquer um. Porque você foi criado para ser educado. Você foi criado para ser educado, independente do grupo social, como já foi dito. E essas exclusões que acontecem dentro dos ambientes acadêmicos, isso é ridículo, isso é patético. Por exemplo, eu vivencio essa questão da exclusão. Eu sou excluído. Faço os meus trabalhos sozinho. Não tenho problema de relacionamento com ninguém. Não desejo mal para ninguém. Eu acho que ninguém é obrigado a fazer trabalho com ninguém. Eu faço os meus trabalhos. Quem quiser fazer trabalho comigo, faz.
Eu acabei de fazer um trabalho praticamente sozinho e dei para outra olhar, para outra fazer as devidas correções. Mas cada um tem o seu direito de ser do jeito que você quer. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Agora, se eu não quero fazer um trabalho com você, isso não significa que eu também não goste de você. Isso significa que eu tenho grupos que favorecem a produtividade do trabalho e que favorecem também o relacionamento. Agora, por que não renovar esse grupo? Mas enfim, cada um na sua, cada um faz o que quer e segue o rumo dos caminhos de cada um. Enfim, nós precisamos imaginar que às vezes aquela pessoa que está na sua frente, ela está com alguma crise mental, ela está deprimida, e qualquer fala, qualquer coisa que você diz para ela, pode derrubar mais ainda ela. Ou pode levantá-la também para o processo de reflexão. Enfim, é tudo muito sensível, muito delicado. O que nós precisamos entender é que vivemos num momento de angústia, de tristeza, de vários fatores que levam a supostas doenças mentais. E elas estão aí, atacando a nossa sociedade. Independente de nível social, independente de religiosidade, de padrão estético, enfim. A depressão, a tristeza, a angústia, elas fazem parte da nossa sociedade contemporânea. Compartilhe, meu nome é Giovanni Braga, até mais ver, obrigado.